Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 5. Interrogatório. Elas já deviam ter voltado a essa altura. Egwene abanava com força o leque de seda pintada, feliz por as noites serem pelo menos um pouco mais frescas que os dias. As mulheres tairenas usavam leques o tempo inteiro, pelo menos as nobres e ricas, mas parecia que estes só faziam alguma diferença depois do sol se pôr, e mesmo assim não era muita. Até os grandes lampiões dourados e espelhados que pendiam de suportes prateados nas paredes pareciam esquentar ainda mais o ambiente. Por que ainda não chegaram? Moiraine lhes prometeram um encontro de 1 hora, pela primeira vez em dias, mas saíra sem dar explicação depois de 5 míseros minutos. Ela deixou escapar alguma coisa sobre o motivo de estar sendo chamada, Vienda? Ou sobre quem a chamou, pelo menos? Sentada de pernas cruzadas no chão perto da porta, com os olhos verdes destacando-se no rosto bronzeado, a Aiel deu de ombros. Ela usava casaco, calças, botas macias e a chuva enrolada no pescoço e parecia desarmada. Karin sussurrou a mensagem a Moiraine Sedai. Não teria sido apropriado tentar escutar. Lamento, Aes Sedai. Cheia de culpa, Egwene tocou o anel da grande serpente na mão direita, a serpente dourada mordendo a própria cauda. Como aceita, deveria usá-la no terceiro dedo da mão esquerda, mas deixar os grãos lords acreditarem que havia 4 Aes Sedais plenas na pedra garantia os bons modos com que as recebiam, ou o que quer que os nobres tairenos considerassem bons modos. Moiraine não mentia, naturalmente. Jamais dissera que as 3 eram algo mais do que aceitas. Mas também não dissera que eram aceitas. Deixara todos pensarem o que quisessem, acreditarem no que pensavam ver. Moiraine não podia mentir, mas sabia fazer a verdade dançar numa bela giga. Não era a primeira vez que Egwene e as outras se passavam por irmãs plenas desde que haviam deixado a torre. Mas a jovem sentia-se cada vez mais desconfortável por enganar a Vienda. Gostava da Aiel. Achava que as duas poderiam ser amigas, caso viessem a se conhecer melhor. Mas isso parecia quase impossível enquanto a Vienda pensasse que Egwene era a Aes Sedai. A Aiel estava ali apenas por ordem de Moiraine, para servir a seus propósitos secretos. Egwene suspeitava de que fosse para lhe servir de guarda-costas a Aiel, como se as 3 não tivessem aprendido a se defenderem sozinhas. Ainda assim, mesmo que ela e a Vienda se tornassem amigas, não poderia contar a verdade à mulher. A melhor forma de guardar segredo era não revelar nada a ninguém, a menos que fosse absolutamente necessário. Esse fora outro argumento de Moiraine. Algumas vezes, Egwene se pegava desejando que as Aes Sedai estivessem erradas, completamente erradas, pelo menos uma vez. De uma forma que não causasse nenhum desastre, é claro. Essa era a dificuldade. Tanchico, murmurou Ninaeve. A trança escura, na grossura de um punho, pendia até a cintura enquanto ela olhava por uma das janelas estreitas, os caixilhos virados para baixo na esperança de deixar entrar um pouco da brisa noturna. No largo rio Erenin, abaixo, balançavam-se as lanternas dos poucos botes pesqueiros que não ousaram descê-lo, mas Egwene duvidava que pudessem vê-las.
Ao que parece, a única alternativa é irmos para Tanchico. Ninaeve deu um puxão inconsciente no vestido verde que deixava os ombros descobertos. Fazia isso com frequência. Negaria estar usando o vestido para Lan, o guardião de Moiraine, caso Egwene ousasse sugerir tal coisa. Mas verde, azul e branco pareciam ser as cores preferidas de Lan para as mulheres, e todos os vestidos que não eram verdes, azuis ou brancos tinham desaparecido do guarda-roupas de Ninaeve. Não temos alternativa. Ela não parecia contente. Egwene percebeu que puxava o próprio vestido para cima. Esses vestidos, que só se sustentavam por alças na lateral dos ombros, eram estranhos. Por outro lado, ela não aguentaria cobrir mais o corpo. Por mais leve que fosse, o linho vermelho claro parecia lã. Desejou ser capaz de usar aqueles vestidos transparentes que Bererém vestia. Não que fossem apropriados para usar à vista de todos, mas sem dúvida pareciam bem frescos. Pare com essa choradeira por causa do desconforto, disse a si mesma. Concentre-se. Talvez, disse em voz alta, mas eu não estou muito convencida. Uma mesa comprida e estreita, polida até brilhar, ocupava o centro do salão. Havia uma cadeira alta no canto próximo a Egwene, com leves entalhes de douraduras aqui e ali, bastante simples para os padrões de tear. Os espaldares das cadeiras laterais iam diminuindo à medida que se afastavam da mais decorada, e as do extremo oposto eram um pouco maiores que banquinhos. Egwene não fazia ideia de qual era o propósito dos Tairenos para aquele salão. Ela e as outras o usavam para interrogar as duas prisioneiras capturadas depois da queda da pedra. Não conseguira se obrigar a ir até os calabouços, embora Rand tivesse ordenado que todos os utensílios que decoravam o aposento da guarda fossem derretidos ou queimados. Ninaeve e Elaine também não tinham ficado ansiosas para retornar. Além do mais, este salão bem iluminado, com piso de azulejos brilhantes e painéis de parede com entalhes das duas crescentes de tear, fazia enorme contraste com as pedras cinza e sombrias das celas pouco iluminadas, úmidas e imundas. Aquilo deveria exercer algum efeito calmante nas duas mulheres vestidas nas pesadas roupas de lã dos prisioneiros. Bastava o grosso vestido de lã para revelar à maioria que Joia Bir, parada de pé do outro lado da mesa, as costas curvadas, era uma prisioneira. Ela tinha sido da Aja cinza e não perdera nem um pouco do frio autocontrole característico de sua Aja ao deslocar sua lealdade para a negra. Cada traço de sua expressão parecia indicar que ela encarava a janela oposta por escolha própria, não por qualquer outra razão. Apenas uma mulher capaz de canalizar poderia ver os robustos fluxos de ar que prendiam os braços de Joia ao lado do corpo e uniam seus tornozelos. Uma jaula tecida com ar obrigava seus olhos a mirarem bem à frente. Até as orelhas estavam vendadas, para que ela não pudesse ouvir o que as outras dissessem, até que lhe fosse permitido. Mais uma vez, Egwene conferiu o escudo de espírito que impedia Joia de tocar a fonte verdadeira. Estava firme como deveria. Ela própria urdira todos os fluxos ao redor de Joia, atando-os de modo que se sustentassem sozinhos, mas não conseguia ficar tranquila no mesmo ambiente que uma amiga das trevas, com a capacidade de canalizar, mesmo que blindada. Pior do que uma mera amiga das trevas, da Aja Negra. Assassinato era o mais brando dos crimes de Joia. As costas curvadas deveriam ser consequência do peso dos juramentos quebrados, vidas arruinadas e almas definhadas. A companheira de cárcere de Joia, sua irmã da Aja Negra, não possuía a mesma força. Parada na extremidade oposta da mesa, de ombros caídos e cabeça baixa, Amiko Nagoin parecia afundar em si mesma sob o olhar de Egwene. Não havia razão para blindá-la. Amiko fora estancada durante a captura. Ainda podia sentir a fonte verdadeira, mas jamais a tocaria. Nunca mais poderia canalizar.
O desejo e a vontade permaneceriam tão prementes quanto a necessidade de ar, e a sensação de perda estaria presente enquanto ela vivesse, como sair eternamente fora de alcance. Egwene desejou sentir uma pontada de pena que fosse, mas não se esforçou muito. Amico murmurou algo por cima da mesa. O quê? Inquiriu Ninaeve. Fale alto. Com uma expressão humilde, Amico ergueu o rosto sobre o pescoço delgado. Ainda era uma bela mulher, com olhos grandes e negros, mas havia algo de diferente nela. Algo que Egwene não era muito capaz de identificar. Não era o medo que a fazia agarrar o vestido grosso de prisioneira com as 2 mãos. Era algo mais. Amico engoliu em seco e disse: Você deveria ir para Tanchico. Você já disse isso 20 vezes, retrucou Ninaeve com rudeza. 50 vezes. Agora conte alguma novidade. Revele nomes que a gente ainda não saiba. Quem da Ágia Negra ainda está na torre? Eu não sei. Vocês precisam acreditar em mim. Amico soava cansada, completamente derrotada. O que era bem diferente de quando as outras mulheres eram as prisioneiras e ela a carcereira. Antes de deixarmos a torre, eu só sabia de Liandrin, Chesmal e Rihanna. Ninguém sabia de mais do que de outras 2 ou 3, eu acho, exceto Liandrin. Eu já contei tudo que sabia. Então você é bem ignorante para uma mulher que esperava dominar partes do mundo depois que o Tenebroso se libertasse, retrucou Egwene, ríspida, fechando o leque com força para enfatizar o tom. Ainda se espantava consigo mesma por conseguir proferir aquele nome com tanta facilidade. O estômago ainda se revirava e um arrepio gélido ainda percorria sua espinha, mas ela já não sentia vontade de gritar ou de fugir chorando. Era possível se acostumar a qualquer coisa. Escutei Liandrin uma vez falando com Temaile, disse Amico, em um tom cansado, recomeçando uma história que já contara diversas vezes. Nos primeiros dias de cativeiro, tentara aumentar a história, mas, quanto mais elaborava, mais se enrolava nas próprias mentiras. Agora quase sempre contava da mesma forma, palavra por palavra. Se vocês vissem a cara de Liandrin quando percebeu que eu estava lá, ela teria me matado ali mesmo se achasse que eu tinha ouvido alguma coisa. E Temaile gosta de machucar os outros. Ela sente prazer. Só ouvi um pouquinho antes que as 2 me vissem. Liandrin disse que havia alguma coisa em Tanchico, algo perigoso para ele. Falava de Rand. Não conseguia dizer o nome do rapaz, e a mera menção do dragão renascido era o bastante para levá-la às lágrimas. Liandrin disse que também era perigoso para que usasse. Quase tão perigoso quanto para ele. É por isso que ela ainda não foi atrás. E ela disse que a capacidade de canalizar não poderá protegê-lo. Disse que, quando o encontrarmos, a habilidade asquerosa que ele tem vai refrear o dragão para nós. Suor escorria por sua face, mas a mulher parecia incapaz de controlar os tremores. Nenhuma palavra mudara. Egwene abriu a boca, mas Ninaeve falou primeiro. Já ouvi essa história vezes demais. Vamos ver se a outra tem algo novo a dizer. Egwene cravou os olhos nela, e Ninaeve a encarou de volta com a mesma força. Nenhuma das 2 piscava. Às vezes ela acha que ainda é a sabedoria, pensou Egwene, emburrada. E que eu ainda sou a garotinha da aldeia a quem ela ensina sobre ervas. Seria melhor se ela percebesse que agora as coisas são diferentes. Ninaeve era forte com o poder, mais forte do que Egwene, mas só quando conseguia canalizar. Se não estivesse irritada, Ninaeve não podia fazer nada. Elaine costumava acalmar os ânimos quando as coisas chegavam a esse ponto, o que acontecia com mais frequência do que deveria. Quando Egwene começava a pensar em acalmar os ânimos, já estava quase borbulhando de raiva, com os pés fincados no chão. Aí tentar ser acordada só significaria recuar. Era assim que Nineve enxergava, sem dúvida.
Não conseguia se lembrar de uma única vez em que a antiga sabedoria fizera qualquer movimento de retirada. Então, por que deveria fazer isso? Dessa vez Elaine não estava lá. Com uma palavra e um gesto, Moiraine mandara a filha herdeira acompanhar a donzela que viera chamar a Aes Sedai. Sem ela, a tensão só aumentava. Cada aceita esperava que a outra piscasse primeiro. A Vienda mal respirava. Parecia se esforçar para manter-se afastada do confronto. De certo, considerava uma questão de bom senso não se meter. Por mais estranho que fosse, foi Amico quem desfez o impasse daquela vez, embora provavelmente só desejasse demonstrar cooperação. A mulher se virou e encarou a parede oposta, esperando para ser amarrada com muita paciência. A tolice da situação deixou Egwene subitamente impressionada. Ela era a única mulher no recinto capaz de canalizar, a não ser que Nynaeve ficasse irritada ou que o escudo de Joia falhasse. E, sem perceber, testou mais uma vez a trama de espírito para garantir que aquilo não aconteceria. E mesmo assim se envolvia em uma disputa de olhares enquanto o amigo aguardava para ser presa. Em outro momento, talvez tivesse rido de si mesma bem alto. Em vez disso, abriu-se a saidar, aquele brilho caloroso jamais visto, mas sempre sentido, que parecia sempre prestes a ver de canto de olho. O poder único a preencheu, tornando a vida 2 vezes mais maravilhosa, e ela urdiu os fluxos ao redor de Amico. Nynaeve apenas grunhiu. Era pouco provável que estivesse irritado o suficiente para sentir o que o Egwene estava fazendo. Não conseguia fazer isso sem estar de cabeça quente, mas pôde ver Amico se enrijecer quando os fluxos de ar a tocaram. Depois deixou os ombros desabarem parcialmente, sustentados pelo fluxo, como se para mostrar que oferecia pouca resistência. A vianda estremeceu, como se habituara a fazer quando sabia que o poder estava sendo canalizado perto dela. Egwene urdiu barreiras para os ouvidos de Amico. Interrogá-las uma de cada vez não ajudava em nada se fossem capazes de ouvir as histórias uma da outra. E se virou para Joia. Trocou o leque de mão para conseguir esfregar as duas no vestido e parou com uma careta de desgosto. As palmas suadas nada tinham a ver com a temperatura. O rosto dela, comentou a Vianda, de repente, o que foi uma surpresa, pois ela quase nunca falava, a não ser que fosse abordada por Moiraine ou uma das outras. O rosto de Amico. Ela não tem a mesma aparência de antes, como se os anos não a tivessem tocado. Não era assim. Isso acontece porque ela foi estancada? Ela parou de repente, sem fôlego, por estar tão próxima às outras, adquirir alguns hábitos. Nenhuma mulher da torre conseguia falar sobre estancamento sem estremecer. Egwene contornou a mesa até onde pudesse ver o perfil de Amico, mas ainda fora da visão de Joia. O olhar da antiga cinza sempre fazia seu estômago virar um bloco de gelo. A Vianda tinha razão. Era a mesma diferença que ela própria percebera, sem entender. Amico parecia jovem, até mais jovem do que de fato era, mas não tinha mais o semblante sem idade das Aes Sedai que haviam operado o poder único durante anos. Você tem olhos aguçados, Avienda, mas não sei se isso tem alguma coisa a ver com o estancamento. Suponho que sim. Não sei o que mais poderia ter causado. Percebeu que não soara muito como as Aes Sedai que costumavam falar como se soubessem tudo. Quando uma Aes Sedai afirmava não saber algo, em geral, dava um jeito de fazer parecer que sua ignorância encobria muito conhecimento. Enquanto quebrava a cabeça em busca de algo mais pomposo, Nynaeve veio em seu resgate. Relativamente poucas Aes Sedai já foram exauridas à vianda, e menos ainda foram estancadas. Exaurir era quando a coisa acontecia por acidente. Oficialmente, o estancamento era resultado de um julgamento e uma sentença. Egwene não via motivo para essa diferenciação, na verdade.
Era como ter duas palavras para dizer, rolar escada abaixo. E o uso dependia se a pessoa tivesse tropeçado ou sido empurrada. A maioria das Aes Sedai parecia encarar tudo de uma só forma. Aliás, exceto ao ensinar as noviças ou as seitas. Eram três palavras, na verdade. Os homens eram amansados. Tinham de ser amansados antes que enlouquecessem. Só que agora havia Rand, e a torre não se atrevia a amansá-lo. Ninaeve assumira um tom professoral, sem dúvida tentando soar como uma Aes Sedai. Egwene percebeu que a amiga imitava as aulas de Sherian, as mãos firmes na cintura e um leve sorriso a expressar que tudo era muito simples. Bastava prestar atenção. O estancamento não é algo que alguém decide estudar, compreende? Prosseguiu Ninaeve. Em geral é algo aceito como irreversível. O que torna uma mulher capaz de canalizar, uma vez removido, não pode ser substituído. Assim como uma única mão perdida não pode voltar a existir por meio da cura. Pelo menos ninguém nunca conseguira curar um estancamento. Houve tentativas. O que Ninaeve disse era a maior parte verdade, mas algumas irmãs da Aja Marrom estudavam quase tudo que tinham chance, e algumas irmãs amarelas, as melhores curandeiras, tentavam aprender formas de curar tudo. Porém, nunca houvera sequer uma pontinha de sucesso nas tentativas de curar uma mulher estancada. Além desse terrível fato, pouco se sabe. É raro mulheres estancadas viverem mais do que alguns anos. Parecem querer deixar de viver, desistem. Como eu disse, é um assunto bastante desagradável. A Viena mudou de posição, incomodada. Só pensei que pudesse ser isso, disse-a com a voz baixa. Egwene também pensava que poderia ser. Decidiu perguntar a Moiraine se a encontrasse sem a Vienda. Parecia que a farsa atrapalhava quase tanto quanto ajudava. Vamos ver se Joey ainda conta a mesma história, sugeriu. Mesmo assim, precisou se controlar antes de desfazer os fluxos de ar urdidos em volta da amiga das trevas. Joia de certo estava dolorida por ter ficado imóvel por tanto tempo, mas virou-se para encará-la com muita suavidade. O suor que gotejava na testa não era capaz de rebaixar sua presença e dignidade, não mais do que o vestido bruto de lã grossa reduzia a sensação de que ela estava ali por escolha própria. Era uma mulher vistosa, com um ar maternal e meio reconfortante, apesar da suavidade etérea. No entanto, os olhos escuros fincados naquele rosto faziam até um gavião parecer bondoso. Ela sorriu para as duas, um sorriso que jamais chegava aos olhos. Que a luz as ilumine, que a mão do Criador as proteja. Não vou ouvir isso de você. A voz de Ninaeve era quieta e calma, mas ela jogou a trança por cima do ombro e cerrou o punho em torno da ponta, como fazia quando estava nervosa ou incomodada. Egwene não achou que ela estivesse incomodada. Joia não parecia fazer a pele de Neve se arrepiar, como fazia a de Egwene. Estou arrependida dos meus pecados, disse Joia muito calma. O dragão renasceu e empunha Kalandor. As profecias foram cumpridas. O tenebroso deve cair. Posso ver isso agora. Meu arrependimento é real. Ninguém pode andar tanto tempo pela sombra que não seja capaz de retornar à luz. A cada palavra, o rosto de Ninaeve ficava mais sombrio. Egwene tinha certeza de que ela estava furiosa a ponto de canalizar, mas, se o fizesse, provavelmente seria para estrangular a Aes Sedai. Egwene não acreditava mais do que Ninaeve no arrependimento de Joia, sem dúvida. Mas as informações da mulher talvez fossem verdadeiras. Joia era bastante capaz de tomar a fria decisão de se voltar para o lado que julgava vencedor. Ou poderia apenas estar ganhando tempo, mentindo na esperança de ser resgatada. Uma Aes Sedai não deveria ser capaz de mentir, mesmo uma que tivesse perdido todo o direito a esse nome. Pelo menos não mentiras deslavadas.
O primeiro dos 3 juramentos, feito com o bastão dos juramentos nas mãos, garantia isso. Porém, quaisquer que fossem os votos proferidos ao tenebroso pela Ágia Negra, eles pareciam romper todos os 3 juramentos. Não importava. Amerlin as enviara à caça da Ágia Negra, à caça de Liandrin e das outras 12, que haviam cometido crimes e fugido da torre. E tudo o que elas tinham agora para prosseguir era o que elas duas pudessem ou quisessem revelar. Conte sua versão de novo, ordenou Egwene. Use palavras diferentes desta vez. Estou cansada de ouvir histórias decoradas. Caso a mulher estivesse mentindo, haveria uma chance maior de tropeçar nas palavras se as relatasse de outra forma. Vamos ouvir o que você tem a dizer. Isto fora para acalmar Ninaeve, que deu uma fungada alta, depois um breve aceno de cabeça. Joia deu de ombros. Como quiser. Deixe-me ver. Palavras diferentes. O falso dragão, Masrintain, que foi capturado em Saldaia, é capaz de canalizar com uma força incrível, talvez tanto quanto Rand Altor, ou quase, se os relatos forem verdadeiros. Antes que possa ser levado a Tarvalon e amansado, Liandrin pretende libertá-lo. Ele será proclamado o dragão renascido. Seu nome será revelado como Rand Altor, e ele vai operar uma destruição em uma escala que o mundo não vê desde a Guerra dos 100 Anos. Isso é impossível, interrompeu Ninaeve. O padrão não vai assaltar um falso dragão. Não agora que Rand se proclamou. Ninaeve suspirou. Egwene suspirou. As duas já haviam debatido isso, mas Ninaeve sempre refutava esse ponto. Ela não sabia ao certo se a amiga de fato acreditava que Rand era o dragão renascido. Não importava o que ele dissesse, não importava as profecias, Kalandor ou a queda da pedra. Ninaeve tinha idade suficiente para ter cuidado de Rand quando ele era criança, assim como cuidara de Egwene. Ele era de campo de Emond, e a antiga sabedoria ainda achava que seu maior dever era proteger o povo de lá. Foi isso que Moiraine lhes disse? Perguntou Joia com um toque de desprezo. Moiraine passou pouco tempo na torre desde que foi elevada, e não muito mais com suas irmãs em outros locais. Suponho que ela saiba sobre o funcionamento da vida em uma aldeia, talvez até algo da política entre nações, mas alega certeza em relação aos assuntos que aprendeu apenas em estudos e debates com os que de fato os conhecem. Ainda assim, talvez esteja certa. Pode muito bem ser impossível que Mas Rintain proclame a si mesmo. Mas será que existe alguma diferença se os outros o fizerem por ele? Egwene desejou que Moiraine retornasse. A mulher não falaria com tanta confiança se Moiraine estivesse ali. Joia sabia muito bem que ela e Ninaeve eram apenas aceitas. Isso não fazia diferença. Prossiga, disse Egwene, quase tão severa quanto Ninaeve. E lembre-se, palavras diferentes. É claro, respondeu Joia, como se aceitasse um agradável convite, mas os olhos cintilavam feito cacos de vidro negro. Vocês podem ver o resultado óbvio. Rand Altor será considerado culpado pela destruição de Rand Altor. Até a prova de que os dois não são o mesmo homem poderá muito bem ser desconsiderada. Afinal de contas, quem é que pode dizer de que truques o dragão renascido é capaz? Talvez até possa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Até os idiotas que vivem apoiando falsos dragões vão hesitar diante do massacre indiscriminado e das coisas piores que vão acontecer em nome dele. Os que não recuarem diante de tal carnificina buscarão um Rand Altor que parece deleitar-se com sangue. As nações vão se unir, como fizeram na Guerra dos Aiel. Ela lançou um sorriso culpado à Avienda, o que não condizia com seus olhos impiedosos. Mas, sem dúvida, muito mais depressa. Nem o dragão renascido é capaz de lutar contra isso, não para sempre. Ele será esmagado antes mesmo de a última batalha começar, e pelos mesmos homens que deveria salvar. O tenebroso vai se libertar. O dia de Tarmon Gaidon chegará,
e a sombra cobrirá a terra e reorganizará o padrão por todos os tempos. Este é o plano de Liandrin. Não havia nenhum traço de satisfação em sua voz, mas também não havia horror. Era uma história plausível, mais plausível que o conto de Amico sobre algumas poucas frases entreouvidas, mas Egwene acreditava em Amico, não em Joia. Talvez porque quisesse isso. Era mais fácil enfrentar alguma vaga ameaça em Tanchico do que um plano completo para jogar tudo contra Randy. Não, pensou. Joia está mentindo. Tenho certeza. Ainda assim, não podiam ignorar qualquer uma das histórias. Mas não tinham como ir atrás das duas se não quisessem. Não se quisessem ter alguma chance de sucesso. A porta se abriu de supetão e Moiraine entrou pisando firme, com Helena atrás. A filha herdeira encarava o chão diante dos próprios pés com uma careta, perdida em pensamentos obscuros. Moiraine, no entanto, pela primeira vez, a serenidade da cidade desaparecera e seu rosto estava coberto de fúria.